Hola chicos, bienvenidos a más una clase de español. Hoy hablaremos sobre el módulo 6, cuyo tema es los adjetivos. Concepto: adjetivo es la palabra variable que acompaña el sustantivo y tiene por función cualificarlo o determinarlo. Ela queda siempre con el sustantivo que modifica y por lo tanto sufre variaciones de género, masculino o femenino, número, singular o plural, y grado, diminutivo, aumentativo, comparativo, superlativo. Traduzindo: adjetivo é a palavra variável que acompanha o substantivo e tem por função qualificá-lo ou determiná-lo. Ele concorda sempre com o substantivo que o modifica e, portanto, sofre variações de gênero, de número e de grau. Exemplo: el teléfono suena alto. O telefone toca alto. El ordenador está roto. O computador está quebrado. Agora vamos falar sobre 4 tipos distintos de adjetivos. Agora vamos falar sobre 4 tipos distintos de adjetivo. O primeiro é el adjetivo explicativo. Suele ir delante del sustantivo para dar uma qualidade típica que já conhecemos sem que se nombre. Costuma vir antes do substantivo para dar uma qualidade típica que já conhecemos sem que se nomeie. Exemplo: Blanca Nieve, branca neve. Como bem sabemos, toda neve é branca. Dulce açúcar, doce açúcar. Me responda: existe algum açúcar que seja salgado? Você conhece? Que eu saiba, não existe. El adjetivo especificativo. Suelen ir detrás del sustantivo, señalan rasgos que los distinguen de los demás. Ele costuma vir depois do substantivo e destaca características que vai distinguir o substantivo dos demais. Por exemplo, la casa vieja. Imagina um grupo de casas e eu quero dizer qual é a minha casa. Eu digo: mi casa es la casa vieja. Dentre todas as casas do grupo, a minha casa é a velha. El abrigo marrón, o sobretudo ou casaco marrom. Adjetivo qualificativo. Indicam como são ou como estão. Ou seja, os adjetivos qualificativos vão dar um estado de ânimo ou uma qualidade ao substantivo. Exemplo: niño enfadado, menino chateado ou aborrecido. Caracol lento, caracol lento. Fresa roja, morango vermelho. Las flores pueden ser amarillas, amarelas, rojas, vermelhas, frescas, perfumadas, grandes, bonitas. La niña puede ser triste, alegre, cariñosa, carinhosa, amable, amável. El gato puede ser flaco, magro, pulgoso, ou seja, cheio de pulgas, dormilão, dormilão, salvaje, maldeador. Maldeador significa que ele mia muito. Travieso. Por último, el adjetivo determinativo. Identifica o substantivo e lo precisa. Perdão, al substantivo e lo precisa. Identifica ao substantivo e o determina. Exemplo:
Este libro é interessante. Esse livro é interessante. Palavras que podem agir como adjetivos determinantes. Pronomes demonstrativos, pronomes pessoais, numerais. O adjetivo determinativo ele vai aparecer sempre nessa estrutura que está no quadro. A palavra determinante, mais o substantivo, mais uma outra qualidade. Aqui no quadro pode ficar este cerdito limpio, el cerdito sucio, cerdito grande. Gênero do adjetivo. Gênero do adjetivo. Lembrando que só existem dois, o feminino e o masculino. Los adjetivos variáveis. Os adjetivos variáveis são aqueles que apresentam uma forma para o feminino e outra para o masculino. Se o adjetivo terminar em o, você faz o seu feminino modificando para a. Exemplo: el chico es hermoso. La chica es hermosa. Ramón es un muchacho estudioso. Maribel es una muchacha estudiosa. Se o adjetivo terminar em consoante, você faz o seu feminino acrescentando a letra A. Exemplo: José es muy trabajador. María es muy trabajadora. El niño es llorón. La niña es llorona. Existem algumas palavras que são invariáveis, ou seja, que apresentam apenas uma forma tanto para o feminino quanto para o masculino. Exemplo: difícil, fácil, feliz, triste, maior, alegre, menor. Entre outras palavras que vamos ver, elas possuem a mesma forma para o feminino e para o masculino. Exemplo: feliz, por exemplo, la niña feliz, el chico feliz. Maior, el pastel maior, la tarta maior. Lembrando que pastel significa bolo e tarta, torta. Mais algumas palavras que são invariáveis. Superior, el documentário superior, la película superior. Película significa filme. E agora vamos ver algumas terminações que fazem do adjetivo invariável. A, i, o, isto, ou ista, ou consoante. L, N, R, S e Z. Por exemplo, la camisa azul, el coche azul. Coche significa carro. José es feliz. Maria es feliz. Agora vamos falar sobre a variação de número, singular ou plural. Os adjetivos formam o seu plural da mesma maneira que os substantivos. Se ele terminar em vogal, você acrescenta a letra S. Exemplo: lindo, lindos. Se terminar em consoante, você acrescenta as letras E, S. Mas se essa consoante que terminar a palavra for a letra Z, primeiro você troca por um C para depois acrescentar ES. Exemplo: veloz, veloces. Agora vamos falar sobre o plural dos adjetivos compostos. Os adjetivos compostos formam um plural igual que o substantivo também. Em geral, eles terminam com vogal. Então, é só acrescentar a letra S. Exemplo: sordo-mudo, sordo-mudos. Manirroto, manirrotos. Sordo-mudo,
significa surdo e mudo. Manirroto pode significar esbanjador. Agora vamos falar sobre os rasgos físicos, os traços físicos. Aqui nós vamos trabalhar a pronunciação das palavras. La persona pode ser morocho, negro, blanco, pelirrojo, rubio, alto, bajo, gordo, delgado, fuerte, débil, flaco. A diferença de delgado para flaco é que flaco seria aquela pessoa que por natureza é muito magra. La persona puede tener la piel pecosa, trigueña, con lunares, lisa, arrugada. La persona pode ter la nariz. É lá, pessoal. Em espanhol, é feminino. Afilada, fina, aguilenha, respingona, grande, chata, larga ou pequena. La persona puede tener el ojo azul, negro, verde, castaño, redondo, almendrado, rasgado. Rasgado seria igual aos olhos dos japoneses. Visco, grande, pequeno. La persona pode ter la cara. Não é pesado você falar cara em espanhol, não. É normal. Redonda, alargada, ovalada, quadrada. La persona pode ter el pelo. Lembrando que a gente pode dizer pelo ou cabello. Corto, largo, ondulado, rizado, lacio, liso, rubio, negro, canoso, pelirrojo, castanho. Rubio é um falso amigo. A palavra não significa a mesma coisa que em português. La persona pode llevar, no caso aí, dos homens, bigote, barba, barbilla, patilla, perilla. Agora vamos praticar um pouco sobre o que foi falado. Passa ao feminino as frases. Passa ao feminino as frases. Lembrando que nesse exercício não é só trocar o adjetivo. Não é só passar o adjetivo para o feminino. Você tem que trocar também o substantivo. Mi hijo es muy estudioso. Meu filho é muito estudioso. Qual é o meu substantivo? Filho. O feminino de filho, filha. O feminino de estudioso, estudiosa. Ela está feliz. Ele está feliz. Nessa frase nós temos um adjetivo invariável, que é o feliz. Então, o que eu tenho que trocar aí é o pronome. Ele. O feminino de ele é ella. Então, a frase fica: ella está feliz. Número 2. Tache os adjetivos. Destaque os adjetivos. Ordenador. Ordenador significa computador. É o nome de um aparelho. Então, não vamos destacar. Listo significa preparado, pronto. É uma característica. Então, vamos destacar. Veloz é uma outra característica. Então, também destacaremos. Rádio é aquele aparelho onde você escuta música. Então, não podemos destacar. Bueno
é uma característica, então destacamos também. 3. Passa para o plural. Passa para o plural. Decisión difícil. Aqui, as duas palavras terminam em consoantes. Quando termina em consoante, nós acrescentamos ES. Então, fica decisiones difíciles. Traje japonês. Aqui nós temos uma palavra que termina em vogal e a outra que termina em consoante. A que termina em vogal, nós devemos acrescentar S. A que termina em consoante, acrescentamos ES. Então fica trajes japoneses. Passa para o singular. Passa para o singular. Grande emoción. A palavra grande, como está no singular, ela sofre a perda da última sílaba. Então, vai ficar gran emoción. Personas simples. O singular de personas simples é persona simple. Se há alguma dúvida, por favor, anote no caderno, faça os exercícios da apostila e participe da aula ao vivo com a professora Amanda. Muito obrigada pela atenção, graças por todo e hasta la próxima!